No decurso do tempo, converteu-se uma forma idealizada de civilização na Terra, para atender às necessidades maiores do povo. O maior ensinamento trazido ao planeta foi o ideal de que todos os humanos são criados em igualdade e que a vida deve ser reverenciada em todas as suas formas. Não se conseguiu que essa ideia se infiltrasse em cada nível de existência, embora estivesse certamente ancorada como prática em numerosas sociedades. Houve aqueles, naturalmente, que foram capazes de referenciar as pedras, as árvores, as plantas, os animais e os seres humanos. Porém, para muitos, a principal questão de o que reverenciar envolvia eles mesmos, aqueles que estavam aqui para atuar com inteligência e para entender a magnificência do planeta. De um modo ou de outro, os mestres do jogo tinham de encontrar diferentes maneiras de retomar a Terra e reensinar o valor da vida. Assim, por vários períodos de tempo, os mestres do jogo conceituaram civilizações inteiras, imaginando-as em seus mínimos detalhes. Então, semearam e implantaram tais civilizações sobre a Terra, trazendo habitantes das estrelas. Isso foi feito após tais seres terem sido ajustados à linhagem genética dos humanos. Expandam o conceito que possuem de existência e imaginem isso. Como ocupação, os mestres do jogo orquestraram realidades e então inseriram tais realidades como formas de vidas em diferentes planetas. Os mestres do jogo se reuniram como vocês o fariam para um jogo de cartas ou tênis. A diferença estava em que o jogo deles envolvia a criação de civilizações. Eles alteram e mudam mundos, permitindo que variações dentro de civilizações entrem nas realizações que eles orquestram. Essas civilizações agem totalmente por impulso. Contudo, todos os impulsos são a elas fornecidos através de planos. Todos os planos são formulados antecipadamente, da mesma forma que vocês, como a família da luz. Estão, na verdade, cumprindo uma tarefa que segue um plano estabelecido por vocês mesmos. Os mestres do jogo são brilhantes. Não apenas concebem o jogo e criam todo o plano para que a civilização floresça, desde os melhores artesãos até mendigos, mas enviam a si mesmos para a civilização. Sabem que esta estará completa quando suas próprias identidades se misturarem com ela, de modo que estão na civilização e ao mesmo tempo a estão criando. Os maias, que em certa época viveram no México e na América Central, foram mestres nisso. Eram hábeis em confundir realidades e em se moverem de sistema para sistema. Seu mundo era nas Pleiades, e contudo, eles certamente não residiam lá. Possuíam seu próprio mundo. Hoje, os maias estão trabalhando em toda parte, confundindo muitos mundos, levando a civilização maia com eles, como se ela nunca tivesse parado, mas simplesmente sido transferida para um outro mundo. A palavra maia refere-se à ilusão de realidade. Os maias eram tão avançados como guardiões do tempo que literalmente eram capazes de criar realidades para afastar ou conduzir investigadores futuros
a descoberta da sua verdadeira identidade. Grande parte da história contada a respeito dos maias faz parte do truque maia, parte da ilusão. Até que vocês sejam capazes de entrar em outras realidades e viajar nesses domínios, não compreenderão isso. Os maias foram tão versados à sua própria maneira quanto os egípcios. Estes eram capazes de conjurar muitas formas pensamento de realidade e viajar para outros mundos de uma maneira diferente. Os maias eram capazes de orquestrar o tempo para criar fechaduras do tempo. Diferentes culturas têm diferentes propósitos, todos eles interligados. Por que todas essas civilizações estiveram aqui na Terra? Por que cada civilização teve sua época? Essas são perguntas que queremos fazer a vocês. Assim, perguntem-se: qual é minha parte neste processo? Essas civilizações comerciaram umas com as outras em diferentes conjunturas durante seu florescimento. Em suas próprias épocas, compartilharam ideais. Algumas delas existiram por milhares de anos. Vocês veem quão ricamente as civilizações são sobrepostas? Pensem no seguinte exemplo, como uma forma de conceitualizarem essa ideia. Um filme é realizado e é um sucesso, como Rock. Depois são feitos Rock 2, Rock 3 e Rock 4. Imaginem que alguém mostre esses filmes a vocês, um depois do outro. Vai parecer que foram feitos sequencialmente, quando na verdade houve intervalos de tempo entre a realização de um e a do seguinte. Tinha de haver, a fim de que fossem montados. Ocorre o mesmo com as civilizações. Elas são implantadas e depois há um espaço de tempo para que os mestres do jogo componham o próximo segmento. A parte 2 ou a parte 3 ou a 500 e a instalem numa área semelhante. Estamos sugerindo que por todo o globo há civilizações sobrepostas, uma por cima da outra, todas conectadas. Esse conceito dá a vocês algumas ideias novas para examinar. Nós, como pleiadianos, somos um experimento dos mestres do jogo. Esses mestres não têm forma e, contudo, podem se revestir de e se introduzir em muitas formas diferentes. Os filmes 2001 e 2010 revelaram a ideia dos mestres do jogo, mostrando as influências por trás da cena, sobre certas formas de vida. Essa é uma boa analogia, porém, não a aceitem como definitiva. Os mestres do jogo não têm limites, não têm forma, mudam de figura, podem assumir a forma que escolherem, pois se movem entre e além do som e da geometria. Os mestres do jogo criam nas suas mentes projetos inteiros de culturas e então abrem portais para literalmente inseri-las no plano terrestre. Depois, permitem que tais culturas se desenvolvam e cresçam para semear e influenciar outros tempos. Na Terra, atualmente, há locais e culturas sagrados que vocês pensam estarem perdidos e com os quais nunca mais entrarão em contato. Durante o grande despertar e mudança de consciência, tais culturas tornar-se-ão vivas e todas irão operar simultaneamente, porque seus projetos serão reconvocados e magnetizados de volta a este plano de abertura multidimensional.
Os mestres do jogo fazem projetos para civilizações. Agora, eis aqui a parte ardilosa. Quando os mestres do jogo criam um projeto particular para uma civilização, há muitas versões desse projeto, e ele é manifestado em muitos mundos e muitas realidades. Parte da tarefa dos mestres do jogo é jogar com todas essas realidades de uma vez e aprender com cada versão daquele projeto. É como fazer capas. Um alfaiate faz uma capa e usa a ideia para fazer centenas de outras variações dessa capa, de modo a servir às necessidades de cada pessoa e à essência necessária da própria capa. É assim que trabalham os mestres do jogo. Desse modo, quando criam um projeto, uma linguagem e um método a fim de convertê-lo para o planeta, o projeto não é simplesmente ancorado em um domínio, é ancorado em vários. Algumas vezes, essas civilizações duram um tempo muito maior ou muito menor do que acreditam os arqueólogos terráqueos. Elas podem aparecer como se existissem por éons, quando, na verdade, algumas dessas expressões chamadas de civilizações podem ocorrer em uma tarde. Essa ideia pode ser muito vasta ou estranha para ser digerida por vocês neste ponto de sua expansão. Porém, um dia, nós os levaremos a esses limites, de modo que possam começar a perceber que a realidade é de fato bastante flexível. Queremos ampliar as fronteiras de identidade que possuem. Queremos confundir aquilo que acreditam que a realidade seja, porque, então, serão capazes de sentir a penetração de informações provenientes de seu eu superior. Todo o propósito de nossa vinda para a Terra, para conversar com vocês, não é dar-lhes um projeto novo de existência e dizer: coloquem um prego aqui, 2 por 4 ali, construam desta maneira. É assim que funcionam. Não estamos aqui para redefinir este mundo. Estamos aqui para ajudá-los a desmantelar o projeto dentro do qual têm vivido e dar-lhes sugestões de leis muito gerais, ao redor das quais possam construir novas estruturas. A ideia principal por trás disto é que o que quer que vocês pensem, vocês podem criar. Essa é a essência de nosso propósito. Ao liberarmos vocês para a experiência deste grande conceito, é nossa intenção que no final cheguem à total capacidade de seus cérebros. Com o caminho livre para a revelação de quem realmente são, vocês finalmente irão liberar os grandes códigos de consciência existentes em seu interior. Tais códigos são, literalmente, pedaços valiosos de dados que grande parte da existência está buscando. Vocês têm caçadores de tesouros neste planeta, que estão à procura de ouro e artefatos antigos. Podemos ser encarados como caçadores de tesouros pelos corredores do tempo, disputando o jogo. Os códigos e os números mestres que buscamos são fórmulas geométricas e combinações de inteligência armazenadas dentro dos seres humanos. O ser humano, naturalmente, é uma parte integrante do projeto da Biblioteca Viva. Cada criação da Biblioteca Viva tem seu propósito e uma grande quantidade de dados armazenados. Dentro do corpo humano, encontram-se fórmulas para copiar outras formas de inteligência por este universo inteiro. Sinta isso.
Dentro do ser humano evoluído, com 12 fitas de DNA, existem fórmulas para criar vida para outras formas de inteligência neste universo. Quando a Terra foi projetada, outras formas de inteligência foram capazes de compreender a razão para a criação da Terra. Compreenderam que talvez suas próprias civilizações poderiam um dia ser aniquiladas e não queriam perdê-las completamente. Assim, bibliotecas foram construídas por toda a existência e cada uma foi preenchida com dados específicos. Todas as formas de inteligência que compuseram as bibliotecas valorizaram suas identidades e suas civilizações. Compreenderam como suas civilizações foram construídas. Valorizaram a vida. Os números mestres são obtidos quando uma massa crítica de indivíduos é capaz de emitir códigos vibratórios específicos. Os números mestres permitem que diferentes fechaduras de tempo sejam colocadas em uma dada civilização, criando uma imunidade contra qualquer tipo de energia dilaceradora. Contudo, essa energia é muito necessária, em primeiro lugar, à criação de todo o processo. É isso que o torna um jogo. Neste universo, dualidade e polaridade são essenciais à ativação do livre-arbítrio, rumo a um potencial maior. As partes de uma dualidade realmente servem como um impulso para refleti-las de volta umas para as outras, de modo que sua polarização finalmente se torne unificada. A realidade está disposta em múltiplas camadas e continuamente dá à luz novas versões de si mesma. Desse modo, não é a mesma num momento subsequente. O pulso deste universo está experimentando uma mudança maciça. Há hoje um movimento para criar a cura e restabelecer e reajustar a Terra a uma determinada frequência vibratória, com seres específicos retornando, ocupando as terras e trazendo sua consciência estelar. Finalmente a Terra será restabelecida como uma colônia muito diferente. Haverá um senso de exaltação, um senso de harmonia, cooperação e unidade, criando oportunidades maiores para todos. A mesma coisa está acontecendo em nível universal. A Terra é uma das bibliotecas essenciais desta galáxia e deste universo. É por isso que o drama é tão grande. Conforme a Terra for passando por sua transmutação, a energia psíquica conjunta de seus habitantes enviará a mensagem de seu processo de transformação, o qual finalmente emitirá ondas vibratórias e criará uma grande mudança em como todos os mundos participam do sentido de polaridade neste universo. É nossa intenção conduzi-los a uma perspectiva maior de sua herança estelar e pleiadiana e inspirá-los a se tornarem seres humanos mais responsáveis, corajosos, ousados e apreciadores do divertimento. Sua linhagem pleiadiana é muito maior, mais complexa e mais inclusiva do que vocês comumente reconhecem. Queremos que se lembrem de sua linhagem e descubram uma verdade muito antiga. Penetraremos mais profundamente no significado do jogo, dos códigos e dos números mestres. Toda existência pode ser visualizada como um jogo. De fato, é um jogo que pode terminar se não for jogado adequadamente. O término somente aparece em certos níveis,
e em outros níveis não há términos. Porém, os términos que aparecem em certos níveis são bastante aterradores. Dentro do sistema pleiadiano, estamos enfrentando uma crise de término. Essa crise tem a ver com o retorno de nosso karma a nós mesmos. Para que tenhamos qualquer crescimento evolutivo e em nossa busca de novas formas de energia, significado e vida, precisamos nos certificar de que todas as formas de vida que tenhamos criado e colocado em movimento têm tanta liberdade quanto a que nós mesmos desejamos ter. A dor da experiência pleiadiana está relacionada com a descoberta de uma maneira de tranquilizar a Deusa Mãe, porque é com ela que todos nós estamos conectados. De alguma forma, as energias reptilianas estão se esgueirando para fora do armário nestes dias. Há muitas coisas acontecendo. Cometas, meteoros e asteroides chegando do espaço, planetas que se movem à vontade, todos os tipos de fenômenos levando as pessoas a imaginar o que está acontecendo a este mundo, à medida que a compreensão global de realidade se desvanece. Queremos que compreendam que tudo está em divina ordem. Os tempos estão mudando e não é para entrarem em pânico com o que está chegando. É hora de sentirem alegria interior. O tempo pelo qual estavam esperando, o propósito que possuem está a ponto de se realizar. Queremos lembrar-lhes que são a família da luz e milhões de vocês foram designados para uma tarefa na Terra nesta época. Como membros da família da luz, cada um de vocês possui a capacidade de ancorar a frequência da luz no próprio corpo e disseminá-la sobre o plano terrestre. Desse modo, a própria Terra, uma criatura viva, viável, pode seguir rumo à sua própria transição e morrer para uma velha ordem. Alguns de vocês ficam petrificados com o fato de a Terra estar morrendo. Querem construir um muro enorme para deter a morte da Terra e a deterioração do meio ambiente. Na verdade, todos os eventos que aparentemente são desagradáveis, difíceis e horripilantes criam o ímpeto necessário à movimentação e ativação para a mudança dos 6 bilhões de habitantes da Terra. Vocês são um conversor de energia, exatamente como convertemos a energia de um sistema de realidade para o de vocês e nossos mestres e outros a convertem para nós. Vocês precisam pegar o que sabem e muito suavemente converter esse conhecimento, alegremente, sem medo, para os habitantes da Terra. Outros verão que vocês são estáveis, ancorados e afetuosos e que trabalham em nome da paz. Permaneçam assim. Sejam sempre fiéis ao conceito de paz ao buscarem alguma coisa que seja desconhecida e façam amizade com energias cuja aparência poderia assustar outros. Vocês estão realizando um trabalho muito, muito poderoso. Como membros da família da luz, estão trazendo a era da transmissão do pensamento unificado, a era da luz. Conforme vão se tornando capazes de receber e sustentar essas ondas de luz, compreenderão que a transformação deste planeta baseia-se no poder de suas mentes. Essa revolução mental está ocorrendo muito rapidamente em todas as culturas. Estamos cruzando fronteiras culturais. Vocês cruzarão fronteiras galácticas. É nossa intenção que aqueles de vocês que nos conhecem e estão familiarizados com nossas energias
tenham uma caminhada mais leve sobre o planeta e sejam capazes de viver as chaves que compartilhamos com vocês. Fornecemos-lhes chaves diretamente e usamos truques com vocês. Sempre usamos truques. É bom que suspeitem um pouco de nós. Se não o fizerem, serão tolos. Aprendam a ser céticos em relação a todas as coisas e aprendam que algumas vezes temos enorme razão para fazer o que fazemos, muito embora talvez isso não seja visível para vocês agora. Dizemos-lhes com toda honestidade e sinceridade que seu interesse maior, sua integridade, segurança e educação constituem nossa primeira preocupação. Não queremos perdê-los. Vocês são uma chave para nós. Podem conceber isso? Podem sentir isso no fundo do próprio ser? Se puderem compreender o que estamos lhes comunicando neste momento, isso fará toda a diferença durante o desenrolar de sua vida. Se puderem compreender que precisamos de vocês, que os queremos e que são valiosos, e se puderem colocar de lado o próprio ego, abrir o coração e caminhar através desses territórios do desconhecido, os seus dias serão marcados pelo esplendor. Conforme vão desenvolvendo a história de quem são e experimentando mais, nós os assistiremos na compreensão de como a história se relaciona em um nível cósmico e quem vocês são dentro dela. Nós lhes daremos muitos indícios e lembramos-lhes que é sempre nossa intenção ensinar com o tipo de energia que os levará a se tornarem seus próprios mestres, sua própria fonte de conhecimento. Se tivermos sucesso na ativação de vocês como seres inteligentes, então vocês se qualificam para liberar certos códigos e inúmeros mestres dentro de seu ser, o que mudará todo o espectro da existência nesse plano que conhecem. Vocês literalmente estabelecerão, uma vez mais, uma biblioteca aberta. E ao encontrarem suas próprias respostas, nós fornecendo as pistas e vocês montando as peças, compreenderão que precisam apenas de si mesmos. Não que vocês irão trabalhar sozinhos ou que não iremos trabalhar juntos. Há uma harmonia e cooperação entre todas as espécies, um compartilhamento da luz, do conhecimento de que tudo é um. Tudo o que fazemos é criar imagens, a partir das quais vocês podem evoluir. Não se baseiem somente em nossa história. Ouçam as histórias de todos e façam a sua própria síntese. Entendam por si mesmos. Cada mestre no plano terrestre, neste momento, está lhes oferecendo uma pista. Nós lhes oferecemos uma pista. Simplesmente temos nossa própria maneira de fazê-lo. Temos nossa própria personalidade e nossa própria agenda, e sabemos como estimulá-los, levá-los a se moverem e se elevarem. Sabemos como libertá-los, e é isso que estamos procurando. É nossa intenção fazer retornar o valor da existência humana à vanguarda da criação. Exercício energético. Respire profundamente, relaxe e volte-se para dentro de si mesmo. Tencione fazer o máximo uso das energias que o estão inundando neste momento. Estenda a sua consciência até o 12º chakra,
onde quer que ele esteja para você. A partir de seu 12º chakra, ouça o som da intenção que ressoa dentro de seu corpo. Imagine ondas e pulsações de luz provenientes do espaço longínquo se movendo em sua direção. Enquanto essas ondas vêm em sua direção, ouça a resposta de toda a vida existente. Imagine uma fina teia de aranha que compõe o seu cosmo. Conforme puxa a energia através dessa teia, ela começa a zumbir, a cantar e a informar todas as partes que a compõem. Deixe que essas ondas de luz venham para o seu planeta e sinta que você é um imã para a consciência expandida. Deste momento em diante, tencione ter acesso às frequências de consciência que nós, como pleiadianos, tornamos disponíveis a você, alegremente e sem esforço. Sinta uma abundância de criatividade expressar-se através de seu ser e, desinteressadamente e com grande coragem, use esta luz criativa, enquanto ela se move através de você e dá novas opções ao planeta. Conforme essas ondas de luz chegam através de seu 12º chakra, imagine a Terra recebendo o impacto de ondas gigantescas de luz, com milhares de quilômetros de comprimento e largura, inundadas por minúsculas formas geométricas. Cada um de vocês tem o potencial de reativar a biblioteca viva, usando os dons da própria mente, dos impulsos e das intenções. Sinta a Terra sendo inundada por ondas de luz. Por alguns momentos, imagine que cada partícula de vida sabe que nunca será destruída, que a destruição é uma ilusão do jogo do Criador primordial. Você é, de fato, um mestre do jogo. Encontre a arca do tesouro que você guardou. Ela contém sua verdade mais valiosa, que você esconde até de si mesmo. Ao ousar abrir a arca, verá a si mesmo, uma versão de si mesmo, que é o Criador primordial, criando paz e liberdade novamente neste mundo. Tenha a intenção de que a soma total de sua inteligência seja livremente partilhada entre todos e que os dons, talentos e habilidades que cada um de vocês tem se espalhe para o resto do mundo, para que a cura possa ocorrer. Tenha a intenção de que seu corpo irradie amor. Crie uma espiral com este amor e saiba que está ligado a um grande propósito. Você não está sozinho. Contudo, precisa caminhar e agir sozinho para se descobrir. Envolva-se nessa espiral de amor e tencione lembrar-se quem você é.